Na sessão ordinária desta semana, a Câmara Municipal de Matão deliberou sobre vários assuntos importantes para o município. Entre eles, projetos de lei, requerimentos de informação e solicitações de demandas feitas pela população matonense. Veja agora alguns assuntos que entraram na pauta e foram discutidos durante a sessão. Da nascente na matinha do bosque, aonde ela tem a nascente, mas ela não está canalizada. E essa poça d'água aí, ela é eterna, tá? E nesse momento, como nós vimos na publicação do Jornal da Comarca, nós estamos aqui tendo um aumento significativo de pessoas contaminadas com o dengue, tá? Do dia 1º ao dia 6 de abril, nós tivemos 61 casos positivos e 118 notificações. Então é claro que o cidadão ele precisa fazer a sua parte nas suas residências, nas calhas, nos ralos, etc. Mas é muito importante que o executivo preste bem atenção nos espaços públicos. E este é um problema onde os moradores já reclamam faz um bom tempo para fazer ali uma limpeza, poda, fizeram, tá? O executivo fez, mas esse problema dessa nascente é uma nascente lateral. A do meio da matinha, ela é canalizada e provavelmente ela vai por algum tipo de tubulação até o rio. Mas essa nascente na lateral, a água fica parada, empoçada, e ali é claro, é um lugar propício para que o mosquito da dengue ele se prolifere, contaminando os moradores dessa região. Tá? Para que o setor responsável vá até lá e ver se tem uma forma de canalizar isso, né, de levar talvez até a canalização que já existe da outra bica. Não dá para ver direito na foto, mas é essa nascente aí. Ela está canalizada até ali e essa água fica. Acompanhe também os projetos que foram apreciados e votados na ordem do dia. Item número 3. Em primeira discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, o projeto de lei número 34 de 2022, de autoria do vereador Paulo Augusto Bernardi, que dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção ao suicídio na rede pública de ensino do município de Matão, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Bernardi. Eu tive uma informação hoje que me deixou extremamente perplexo. O pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzone, nos últimos 3 anos, registrou mais de 200 atendimentos por ano de pessoas que tentaram ou que conseguiram o suicídio. Esse número me deixou ainda mais com misto de tristeza e felicidade. Tristeza por saber que mais de 200 pessoas tentaram contra a própria vida no ano passado e mais de 50 só nos primeiros 3 meses desse ano. Então é um número que, sinceramente, me surpreendeu. Nós, às vezes, vemos em notícias, poucas, na verdade, de pessoas que tentaram o suicídio, mas você imaginar que são quase 20 pessoas por mês, é uma pessoa praticamente por dia útil que tenta o suicídio na nossa cidade, algo tem que ser feito. Elaborei o projeto de lei que dispõe sobre políticas de prevenção ao suicídio na rede pública municipal de ensino de Matão. Eu acho que a sociedade de Matão talvez não soubesse, como eu também não sabia dessa informação. Nos últimos 3 anos, foram mais de 650 pessoas de Matão que tentaram o suicídio. Não sei quantas conseguiram, mas esse número para mim é um número assustador. Porque realmente na rede de ensino é o lugar onde a gente precisa conversar sobre isso. Nós temos no município instituições para remediar as pessoas que já tentaram ou que pensam em suicídio. Mas realmente a gente precisa pensar daqui para frente políticas públicas com essa sua iniciativa. Acho que vai nascer outras, porque realmente o número é assustador, não só em Matão, mas em todo o mundo. Eu não sei se é um sintoma de pós-Covid, de isolamento, não sei se tem alguma coisa atrelada ou não, ou se é simplesmente a falta de sentido de vida, de a pessoa não se sentir útil na sociedade, nós não sabemos,
mas é um tema que nós precisamos até promover audiências públicas, chamarmos médicos psiquiatras, chamarmos filósofos, teólogos, porque esse tema realmente está aumentando o número de casos, pessoas com ideação suicídia, com autodilaceração no próprio corpo, e esse tipo de cultura de morte tem se estendido muito. Nós precisamos, como Câmara, como Legislativo, promover a vida em todos os aspectos. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Item número 5. Em primeira discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, o projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do vereador Luiz Francisco Pelanca, que obriga a adição de senha sonora em estabelecimentos de atendimento ao público onde já estiver instalada senha visual, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Pelanca. Nosso projeto obriga a adição de senha sonora em estabelecimentos de atendimento ao público onde já estiver instalada a senha visual. Os estabelecimentos de atendimento ao público ficam obrigados a adicionar senha sonora onde já estiver instalado senha visual. Artigo 2º. É concedido o prazo de 90 dias para adequação dos estabelecimentos à exigência prevista no artigo 1º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Como já disse, nosso projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação, Redação e Justiça e da Comissão de Orçamento, e pedir à ADEVIMA, através do seu presidente, que, em sendo aprovado esse projeto, para que a ADEVIMA monte uma força-tarefa primeiro de esclarecimento, nesses 90 dias de implementação do projeto. Bem entendido, caso aprovado por esta Casa, para que os comerciantes, enfim, os estabelecimentos, se adequem à exigência da lei, se eventualmente aprovado nesta noite por esta Casa. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Pensando em desenvolver na sociedade uma consciência cidadã e de democracia, passaremos agora um vídeo sobre a democracia e o papel do legislativo. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco
quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem. Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima!